é tempestades. Quando a gente fala tempestade, logo qual a primeira coisa que a gente vê na nossa cabeça? Tá amarrado. Tá repreendido. Levantou-se uma tempestade. Levantou-se um vento forte. Mas aí o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração e falou: o que é tempestade para você? Eu falei: tempestade é luta, é batalha. E o Espírito Santo começou a ministrar. Sim, tem batalhas que é luta, que é guerra espiritual, batalha espiritual. Mas tem tempestades que é próprio Deus quem levanta. Que é o próprio Deus quem coloca. E Ele me trouxe a 3 tempestades. Ele me trouxe a 3 situações de tempestades. Uma delas aponta essa tempestade que esse personagem enfrentou, é aquele a quem Jesus diz para a multidão, que eles pediam um sinal para Jesus. Falou: nos dá mais um sinal. Jesus falou: agora só tem mais um sinal para vocês, que é o de Jonas. Mas que sinal era esse de Jonas? Que quando ele morresse, eles iam entender qual era esse sinal. E aqui, convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Jonas, capítulo 1, versículo 1. Eu estou na versão ARA, tá? Você pode seguir na sua. Aí, ou então acompanha comigo no telão. Diz assim: veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor. Ele se dispôs, mas ao contrário, não para cumprir a sua missão, mas para fugir. Como se alguém pudesse fugir da presença de Deus, né, amados? Para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pôs a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Por que fala longe da presença do Senhor? Porque quando a gente foge da missão para a qual Deus nos chama, para o chamado do Senhor, a gente não só foge da missão, a gente foge da presença de Deus. A gente foge do agir do Senhor. E ele diz assim: mas o Senhor, vamos ler comigo? Mas quem? Foi o diabo? Tá o que ali? Mas o lançou sobre o mar um forte vento e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Quem lançou esse vento forte foi Deus. Foi Deus. Não foi uma tempestade que veio e aí começou a assolar ali aquele navio e ele começar, aquele barco começar a ir, querer afundar. Foi o próprio Deus que mandou, que soprou, que veio aquele vento forte. Ali, todos que estavam dentro, a tripulação estava ali dentro, desesperadas, começam a lançar coisas fora do navio, que eles não entendem, do barco, e começam a jogar as coisas. Não, a gente afrontou algum Deus, e começam a ficar desesperados. Mas onde que estava Jonas? Vamos ver onde que Jonas estava, gente. Olha só aonde Jonas foi parar. Versículo 5. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado e dormia o quê? Profundamente. Ele foi, deitou lá no porão, lá no fundo do navio e foi dormir. Ele foi dormir.
estava todo tranquilo, o barco balançando, toda a tripulação desesperados. Aqui Jonas estava num sono espiritual. Ele estava num sono espiritual porque ele estava fugindo. Quando a gente foge do Senhor, a gente entra num sono espiritual maligno. E as coisas estão acontecendo e a gente não está percebendo. Nos tornamos cegos. Cegos. Eu fico imaginando aquele navio, o quanto estava balançando. Não era um barco pequeno. Eles estavam, devia ter gritaria, mas ele estava num sono profundo, porque ele estava fugindo do seu chamado, da sua missão. E quando fugimos da missão, fugimos da presença de Deus. E ali, eles então vão acordar, e começaram a lançar sortes entre ele, cai sobre Jonas, e eles vão lá, eu não vou ler tudo, irmãos, eu vou pulando um pouco. E eles vão lá e acorda a Jonas. Lá no versículo 9 diz assim: eles lhes respondeu. Depois de acordar a Jonas, o Jonas responde para eles e diz: sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: que é isso que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque ele o havia declarado. Disseram-lhe: que te faremos para que o mar se acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhes: tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se para alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não façais cair sobre nós este sangue. Quanto a nós, inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprove. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor, e fizeram votos, para que tragasse a Jonas. Depois, pulando aqui, que às vezes bate a luz aqui, amados, e que acaba atrapalhando. Deparou o Senhor um grande peixe, para que tragasse a Jonas. E este esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Aqueles homens tentaram não lançar Jonas, com medo deles terem que responder por aquele sangue. Mas aí eles entenderam: não, vamos ter que tirar. E ali Deus então tira ele. Por que tirou do navio? Porque no momento ele estava no navio. Se fosse em outro lugar, tiraria daquele local onde ele estava. Mas Deus, em sua infinita misericórdia e amor, que Ele sempre nos ama, Ele falou: olha, fica aqui pensando comigo, você não quis cumprir o meu chamado, está fugindo, mas eu vou cuidar de você. Desperta desse sono. Ele então ali envia um peixe, e ele fica 3 dias e 3 noites dentro daquele peixe. Nós já conhecemos que depois ele ora ao Senhor, ele se arrepende, ele clama a Deus, e então aquele peixe lança ele em terra, e ele prega a Nínive, e toda aquela cidade ali se rende ao Senhor, acaba se rendendo. Mas agora isso nos leva a quê, gente? Nos faz lembrar de Jesus. Abra sua Bíblia lá em Marcos. Evangelho de Jesus ali através de Marcos, no capítulo 4. Marcos 4, versículo 35.
diz assim: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco. E outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava onde, gente? Na polpa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te e mudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Aqui Jesus, nós vamos ver aqui já, a Ana, eles vão colocar aqui para mim algumas semelhanças e depois algumas diferenças. Aqui nós temos algumas semelhanças, pode colocar para mim, de Jonas e Jesus. Aqui diz, semelhança de Jonas e Jesus. Ambos foram surpreendidos por uma tempestade. Os dois foram? Foram. Uma tempestade de vento. Ambos foram dormir durante a tempestade. Jonas estava dormindo, mas ele estava num sono espiritual maligno. Jesus estava num sono espiritual de paz de Deus. Os dois estavam no sono. A diferença é que o sono de Jonas era um sono que não era de Deus. Agora, o sono de Cristo era um sono de paz. Jonas estava fugindo da sua missão. Nós vamos ver daqui a pouco. Mas Jesus, ele estava cumprindo a sua missão. E aqui diz, ambos foram despertados pelo medo do que estavam no barco. A gente vê lá em Jonas os da tripulação correndo, gritando para que ele acordasse, para que ele falasse alguma coisa que estava acontecendo. Jesus é acordado pelos seus discípulos que estavam apavorados, cheios de medo. Ambas tripulações se maravilhavam diante da soberania divina. Aqueles homens ficaram ali complexos, ofereceram até sacrifícios ao Deus vivo, porque foi lançar Jonas, foi lançar ele de volta à missão. A tempestade cessou, o vento parou. Eles ficaram maravilhados. Jesus se levanta e repreende o vento. Cala-te, calma-te. E tudo fica quieto. Nós temos aqui, igual eu falei, um que está fugindo da sua missão. Outro que está cumprindo a sua missão. Vamos ver as diferenças. Põe para mim. A grande diferença... Não, pulou uma. Isso, obrigada. Jonas não amou a missão que lhe foi dada. Jesus, porém, amou a sua missão. Jonas foi interrogado pela tripulação. Jesus é quem interroga a tripulação. Jonas foi lançado para fora do navio para acalmar a tempestade. Jesus, ao contrário, fica no navio e repreende a tempestade. Jonas fica 3 dias e 3 noites dentro do peixe no oceano. E Jesus, na sua morte, fica 3 dias e 3 noites no inferno. Nós temos aí as diferenças e as comparações dos dois. Mas, pastor, onde será que quer chegar? Vocês vão começar a entender. Deus envia o vento forte para colocar, alinhar o caminho, o propósito de Jonas. Levá-lo ali para a sua missão, para o seu chamado.
No caso de Jesus, eu vou explicar já já. Jesus estava cumprindo a sua missão. Mas esse vento que se levanta não é o vento de Deus. Nós vamos ver mais para frente. Quando Jesus entra em Gandara, ali aos Gadarenos. Aonde ele entra ali, em Decápolis. Depois quando entra em Decápolis, nós vamos entender que aquela tempestade que Jesus enfrenta é uma tempestade espiritual maligna, lançada pelo inferno para impedi-lo de cumprir a sua missão. Mas antes de eu entrar nessa parte, eu tinha falado para eu não querer deixar para o final, mas eu vou ler já, Marcos 6. 6 não, né? É na Mateus 8. Vamos para Mateus 8. É melhor. Eu quero aquela versão. Mateus 8. Vai ter uma outra situação aqui de vento forte. A gente viu o vento de Deus que nos alinha para o propósito, para o chamado. A gente vê um vento que o mundo espiritual, que o inferno lança. E tem outro vento de Deus aqui, antes de eu entrar no outro. Quero ler aqui com vocês, 8:28. Mateus 8, versículo 28, diz assim: tendo ele chegado a outra margem. Não, volta, né? Senão vocês vão entender. Jesus, depois de ali fazer, né, as suas obras, seus milagres, diz assim: então, entrando ele no barco, seus discípulos seguiram. E eis que veio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era perdido ontem. Não, acho que marcou errado, não é essa. Essa parte dos Gadarenos, né, Ana? É a outra parte que eu quero ler. Deixa eu ir para a minha anotação, que é melhor. É a parte que Jesus anda sobre as águas, que a gente estava anotando. A gente foi passar limpo. Era o Mateus? Marcos, né? Marcos 6. Põe para mim. Que Jesus anda sobre as águas. A gente anotou e ficou na outra folha. Marcos 6, versículo 45. Diz assim, acho que não anotou na folha. Marcos 6, 45 diz assim: logo a seguir, compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e passar adiante para o outro lado, a Betsaida. Enquanto ele despedia a multidão, e tendo-os despedido, subiu ao monte para orar. Né? Jesus subiu ali para orar e deu uma ordem aos seus discípulos. Jesus tinha acabado de realizar ali a multiplicação dos pães e dos peixes. Ele sobe para orar, despede a multidão e pede para os seus discípulos: vão, sigam adiante. Jesus fica lá no monte e diz assim: ao cair da tarde, estava o barco no meio do mar e ele sozinho em terra. E vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário. Por volta da 4ª vigília da noite, veio ter com eles, andando por sobre o mar, e queria tomar-lhes a dianteira. A dianteira está adiante deles. Eles, porém, vendo-o andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram, pois todos ficaram aterrados à vista dele. Mas logo lhes falou e disse: tende bom ânimo, sou eu, não tem mais. E subiu para o barco, para estar com eles, e o vento cessou. Ficaram entre si atônitos, porque não haviam compreendido o milagre dos pães, antes o seu coração estava endurecido. Aqui eu preferi ler em Marcos, porque fala essa parte que Jesus pretendia ir adiante deles. Os outros evangelhos ali vai falar de Pedro, né, que pede para andar, que não é o nosso foco hoje. Então aqui eu quero enfatizar essa parte. Esse vento não era para a destruição deles. Era para fazer com que eles se esforçassem, para que eles adquirissem ali esforço, resistência. Porque a intenção de Deus era levá-los além, adiante. Porque a intenção de Jesus não era parar o vento.
O vento não impediu Jesus. Jesus andou sobre as águas durante a tempestade, durante o vento. O vento não atrapalhou a Cristo, assim como não atrapalhou a Pedro ao andar sobre as águas. Só atrapalha quando ele para olhar ao seu externo, ao que está à sua volta. E afunda. Mas mostra que o vento, quando Jesus entra no barco, o vento cessa. Para sozinho. Jesus não repreende o vento. Por que eu quis ler essa parte? Porque aqui mostra Jesus não repreendendo o vento. Ele subiu, parou. Eu não sei o que Deus queria fazer com aqueles discípulos, mas o medo interrompeu um agir de Deus que ele queria sobre a vida daqueles discípulos. Porque a intenção de Cristo não era parar, era seguir, passar adiante, era estar à frente. E muitas vezes Jesus está dizendo, eu quero ir adiante, tem muito mais além ali, e eu vou na frente abrindo o caminho, eu vou ir na frente te mostrando ali, sendo luz para o seu caminho. Mas nós, ao invés de olharmos para Cristo, olharmos para a missão, qual era a missão deles, qual era o propósito? Seguir adiante, ir para Betsaida. Ali era o foco deles. Mas eles param com medo. E interrompe. Quantos agir, quantos manifestar de Deus a gente interrompeu por causa do medo? Tem vento que vem para nos fazer ir adiante, para que a gente avance, para acelerar o processo na nossa vida, acelerar o milagre, mas nós não temos o entendimento, não temos ali a sabedoria, e permitimos ali, ao invés de usar a fé, permitimos que o medo nos pare, nos paralisa. Ali interrompeu. Quem sabe um dia na glória o Senhor nos revele o que Ele iria fazer com os seus discípulos. E quantas coisas nós vamos chegar nos céus e Deus vai falar, eu queria fazer tanto. Igual Ele fala para Josué, Josué, ainda tinha tanta coisa a me fazer na tua vida. Ainda tinha tanta terra para você conquistar. E gente, Josué não fez muito para Deus? Muito. Mas Deus falou para ele, eu tinha tanta coisa ainda, Josué. É igual para aqueles discípulos, Deus falando para eles depois, olha, tinha algo muito grande ali, mas o medo lhes fez parar. Não permita que o medo lhes pare. Lembre quem foi que te deu a missão. Lembra quem foi que te deu o chamado. Lembra quem foi que te deu a direção. É Ele. Ele te dá a direção, mas quando Ele vê que está ficando escuro, Ele é a luz. Davi diz, a tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Posso passar por um vale escuro, mas o Senhor é a minha luz. O Senhor vai me guiar. Quando eu não enxergo, eu enxergo com os olhos da fé. Nós temos que nos agarrar àquilo que Deus tem entregado para nós, o que Ele tem te entregado. Então nós temos ali o caso de Jonas, que é o vento, que é Deus que envia aquele vento para poder direcionar novamente o seu caminho, colocá-lo novamente ali no seu chamado, na sua missão. Então existe tempestades na nossa vida que não são para nos destruir, não é Satanás que está enviando, é Deus para poder ajustar o nosso caminho. E existe a tempestade, o vento que vem, com o propósito de nos lançar adiante, de viver algo extraordinário à frente, se nós permitirmos Jesus ir adiante. Lembra do que Deus entregou para o nosso pastor lá do Salmo? Tenho posto o Senhor adiante de mim. Jesus queria estar adiante deles, porque Ele vai abrindo o caminho, Ele vai abrindo o mar, Ele vai abrindo ali as portas, dizendo, vem que eu estou à sua frente. E existe a tempestade espiritual, que é para nos paralisar. Volta aí Marcos mesmo, capítulo 4. E nós paramos ali no 5, né? No 4 aqui. No 4 versículo a gente parou. No versículo 41. A gente viu que veio Jesus, estava cumprindo sua missão com alegria, com amor.
Deus, quando dá a ordem, fala, eu fico imaginando a conversa dele com o filho, dizendo, olha filho, chegou a hora. Chegou a hora de você descer à terra, abrir mão de todos os seus, poderes, como Deus, de você abrir mão, descer como um deles, se tornar um bebê, ter que crescer, ter que aprender tudo, crescer e no tempo certo, você vai morrer por eles. E você vai ter que ficar dentro, como está escrito lá, porque Jonas, ele sabia, era um profeta. Jesus veio para cumprir as profecias, Jesus sabia que teria que ficar 3 dias no inferno. 3 dias ele ficaria separado do Pai. 3 dias ele ficaria separado da comunhão com o Pai. Por 3 dias ele estaria no inferno. Ele sabia disso. Que ele ia morrer por nós. Que ele ia morrer para os nossos pecados. Que ele não só ia morrer para os nossos pecados, mas ele levaria sobre ele o peso que nos traz a paz. Mas ele foi com alegria para o seu chamado. Ali ele estava cumprindo o propósito da sua missão, do seu chamado. Jesus estava indo para Gandara, estava indo ali para Decápolis. Uma província, um lugar que tinham 10 cidades, e 10 cidades que não era judaica, que não era Israel, que não servia ao Senhor. Eram cidades de gentios, que seguiam as leis romanas, Império Romano. Jesus estava indo para aquele lugar. Mas Jesus, sabendo que o Pai estava com ele, e sabendo que estava cumprindo a sua missão, ele, igual Jonas, só que Jonas dorme um sono maligno, que o impede de sair e cumprir seu chamado. Jesus, ele ao contrário, tem um sono de paz, porque ele sabia que o Pai estava diante dele. E do mesmo jeito, uma tempestade vem e começa a assolar o seu barco, E ele então é acordado pelos seus discípulos que estavam ali tomados por medo. Jesus se levanta. E ele, por ter entendimento, discernimento, sabedoria, ele entende, ele olha com seus olhos espirituais e ele entende que aquele vento não é o vento que estava ali que o fez andar sobre as águas. Porque existe vento, amados, que não só vai te levar adiante, mas vai te fazer andar sobre a tempestade. Que te faz andar por cima. Que te faz como águia. O que a águia faz quando vem a tempestade? Ela voa acima da tempestade. Mas primeiro ela passa por ela. Aquele vento não aterrorizou Jesus, pelo contrário, fez com que ele andasse sobre as águas. Ele estava no controle daquele vento. Ele estava em paz. Aqui, Jesus se levanta. E ele, ao contrário da outra situação, do outro capítulo 6, ele mostra o quê? Ele levanta e repreende o vento. A gente só vê Jesus repreendendo o que é espiritual. O que é enfermidade, ele repreende a febre da sogra de Pedro. Ele repreende aquilo que não provém de Deus. E aqui no capítulo 5, ele então cumpre, ele mostra por que aquela tempestade. E aqui no capítulo 5, versículo 1 diz: entre mentes chegaram a outra margem do mar, a terra dos Gerezenos. Se você ler lá em Marcos, no Mateus, como eu tinha falado para vocês, volta lá para Mateus 8, no versículo 28. Ele vai dizer: tendo ele chegado a outra margem, a terra dos Gadarenos. Pode voltar para Marcos, tá? O que era Gadarenos? É a cidade ali, era a província chamada Gandara.
E ele é ali recebido por algo. Vamos ver aqui, por alguém. E ele diz assim: ao desembarcar, logo veio da onde, gente? Dos sepulcros. Ao seu encontro. Um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo. Porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, os grilhões despedaçados. Ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te, por Deus, que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: espírito imundo, sai deste homem. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que os não mandasse para fora do país. Eu quero enfatizar aqui, amados, esse espírito imundo, esse espírito, o legião, aquele espírito que estava ali, ele não era apenas um espírito que estava atormentando um homem só. Este espírito era um espírito territorial. Ele diz: não me lance fora do país. Ele era um espírito territorial. Era um espírito que dominava, que governava Decápolis, todas aquelas cidades, toda aquela província, Ele diz: não me mandes para fora dessa cidade. A questão não era um só homem, mas era todos os gentios daquele lugar. Ele diz: não me mandes embora, porque ele era territorial. Assim como Daniel estava orando e o anjo Gabriel vem e fala: eis que eu lutei, pois o príncipe da Pérsia me resistiu. Existem demônios territoriais e eles não agem sozinhos. Ele mesmo diz: nós somos muitos. Aquele homem foi possuído, era onde ele se manifestava. Mas a manifestação dele era em toda a região. Em toda a região. E então ele diz assim, ele diz, não me lance, não me lance fora desse país. E ele diz assim, cadê parte do país? No versículo 11, ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos, e os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e anunciaram na cidade pelos campos. Por que aqueles espíritos, eles pediram para que Jesus mandasse eles irem para os porcos? Porque o diabo, amados, ele só age por legalidade. Ele só vai entrar numa vida, ele só vai entrar numa casa, vai entrar numa situação, em alguma área da nossa vida, se dermos legalidade. Se não dermos legalidade, ele não entra. Aquele povo tinha dado legalidade para que ele entrasse. Muitos pregadores às vezes falam: mas é porque eles criavam porcos. Mas a questão não é essa, eles não eram judeus, eles não eram israelitas. Eles eram gentios.
Então era normal para eles criarem porcos. Eles não conheciam. Então a legalidade não era que eles criavam porcos. Jesus então lhe permite, porque o diabo, ele precisa de um hospedeiro, de alguém para poder agir. A função dele nessa terra não é agir vagar, ali ficar vagando sozinho. Vai ver que quando o espírito ele é expulso, ele fica vagando, procurando uma casa para entrar. Se ele não acha alguém para poder agir, ele volta primeiro para a primeira casa. Achando ela vazia, adornada, limpa e aberta, ele entra e volta com mais 7. Porque ele fica procurando o lugar onde ele possa entrar. Porque ele não pode ficar vagando. Ele é espírito. E esse mundo é terreno. Ele precisa agir em algum lugar. Ele precisa entrar em algum lugar. E manifestar ali a opressão, o mal, a morte, a destruição. E Jesus então permite que ele vá. Mas por que Deus ele permite? Porque ele conhecia o coração daquele povo. O povo quando vê, foge. Depois expulsa Jesus dali. Mas por quê? Porque eles ficam mais preocupados com a fonte de renda que eles tinham, que eram os porcos, do que o milagre que estava acontecendo à sua frente. Eles tinham acabado de presenciar um milagre. Mas eles correm para contar, não para poder falar, olha, aquele homem libertou aquele homem que vivia se debatendo nos sepulcros. Não, ele vai dizer, olha, ele matou toda a nossa criação, acabou a nossa fonte de renda. Acabou-se. Mais uma coisa eu quero dizer. Às vezes nós somos enviados para cumprir algumas missões. Eles falam assim, Deus, eu não consegui cumprir. Eu fui paralisado. Me barraram. Eu agora bati de frente com algum limite, com alguma barreira. O que eu faço? Não estão permitindo. Não desista, porque você obedeceu. E até onde Deus ele permite, ele dizendo, você cumpriu. Agora deixa comigo. Sabe por quê? Olha o que acontece agora em seguida para a gente poder orar. Vai dizer assim, Jesus então permitiu, porque está agora no versículo... Continuando aqui, os porqueiros fugiram e o anunciaram na cidade e pelos campos. Então saiu o povo para ver o que sucedera. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido, em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes os que acontecera ao endemoniado e à seca dos porcos. E entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra. Que se retirasse deles. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhes que fora o endemoniado que o deixasse estar com... Entraram no 17. E entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que fora endemoniado, que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe, vai para a tua casa, para os teus. Anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez, e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos os admiravam. Todos. O inferno tentou impedir Jesus de entrar em Gadara, ali nos Gadarenos. Mas o inferno sempre perde, porque Jesus ele não conseguiu pregar em Gadara. Mas a semente que ele deixou naquele homem não fez só com que ele ganhasse a Gadara, mas fez com que que o Senhor ganhasse a toda a Decápolis. Aquele homem começou a pregar em todas as cidades. Jesus falou, vai para sua casa, fala o que eu fiz na tua vida. E ele não só ganha a sua casa, mas ele começa a manifestar, a pregar a palavra, a pregar o testemunho dele em toda a Decápolis, para todos os gentios. É como o irmão Zé pregou hoje de manhã. Ei, Deus nos manda a pregar o evangelho, ide pregar o evangelho. Nós temos que ir.
Se nós cumprimos o nosso chamado, cumprimos a nossa missão, porque o nosso maior chamado é testemunhar a Cristo, testemunhar o que Ele fez por nós. A nossa vida é testemunho. O Senhor nos deu ali um espírito de ousadia. Para quê? Para que nós pudéssemos ser testemunhas. Pudéssemos testemunhar o Senhor com a nossa vida, com o nosso testemunho, com a nossa vida. O inferno tentou parar Jesus no mar, não conseguiu, foi de encontro com Ele. Ali mostra que era uma ação espiritual. E eu quero orar hoje, para que Deus, Ele abra a nossa visão, como o tema deste mês. Eu era cego, mas agora vejo. Que Deus possa abrir os nossos olhos espirituais. E que a gente possa enxergar, peraí, essa tempestade é o Senhor que está levantando, porque eu não estou no caminho, eu estou saindo do propósito. É para poder me colocar de volta no propósito, não é para me matar. Essa tempestade que se levantou não é para que eu morra, não é para endireitar os meus caminhos, mas é para me fazer ir além, para me levar adiante, para acelerar o meu passo. E também poder dizer, inferno, essa tempestade não é Deus, essa tempestade não é prova para mostrar que Ele é comigo. Essa tempestade é você que está se levantando, e contra você eu repreendo agora em nome de Jesus. Aquieta-te, cala-te agora, vai ficando quieto e vai saindo, porque eu vou continuar a minha missão, eu vou continuar o meu chamado, eu vou seguir frente, e aonde eu passar eu vou deixar uma semente, e essa semente vai gerar frutos, e esses frutos vão alcançar muitas e muitas e muitas almas, muitas vidas. Porque Deus nunca faz nada que vai apenas tocar a mim. Ele faz algo que vai tocar a mim, e que vai transbordar, e que vai tocando, e vai pegando mais e mais e mais e mais. Ele nunca faz algo que é só para mim. É sempre no geral. Mas talvez o inferno tenha gritado: conseguimos, Jesus foi expulso, teve que ir embora, a gente teve que sair, mas Ele também não pode continuar lá. E eu fico só olhando Deus falando assim: pode rir, Satanás, pode rir. E aí eles começam a olhar, aquele que a gente dominava, que a gente possuía. Hoje quem possui é o Espírito Santo, hoje quem domina Ele é Deus, e Ele está ganhando almas, está ganhando. O inferno vai olhar para você e vai dizer: antes eu o controlava, antes eu o dominava, mas hoje é os céus que o domina. Que nós possamos ser dominados pelo reino de Deus, amém? Em nome de Jesus, uma salva de palmas para Ele, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus.